Olá, eu sou o professor Antônio e na aula de hoje nós vamos falar a respeito de matrizes. As matrizes auxiliam na representação de informações e também facilitam cálculos complexos. É uma matéria do segundo ano do ensino médio. Vamos aos conceitos iniciais. Pessoal, observe essa tabela que representa a quantidade de títulos do cinema lançados por gênero em 2014. Então aqui eu tenho as colunas que estão lançados, os lançamentos brasileiros e os lançamentos estrangeiros. E nas linhas estão a animação, documentário, ficção e total. Essa tabela pode ser representada pela seguinte matriz. A gente coloca apenas os números. Então, eu tenho aqui o número 4, o número 18, depois eu tenho 36, 5, 74, 250, 114, 273. Aqui, então, eu tenho uma matriz que representa essa tabela. Essa matriz é uma matriz de ordem 4 por 2. Por quê? Porque ela tem 4 linhas, 1, 2, 3, 4. Então, ela tem 4 linhas e 2 colunas. Então, eu representei essa tabela por essa matriz. Cada número desse tem o seu endereço, né? Vamos dizer assim, endereço. Aqui, o número 4, por exemplo, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, eu poderia afirmar que o número 4, o endereço dele nessa matriz seria A1, 1. A por quê? Se eu colocar aqui que essa é uma matriz A, primeira linha, primeira coluna. Qual seria então o endereço do número 250? O número 250, ele estaria no endereço A, ele está na 1, 2, 3, terceira linha, segunda coluna. Então, A, 3, 2. Então, aqui eu tenho coluna 1, coluna 2. Aqui eu tenho as linhas. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Sempre na representação, primeiro vem o número de linhas, depois vem o número de colunas. Por isso que é uma matriz de ordem 4 por 2. Né? Aqui, então, eu tenho o número 4, que está no endereço linha 1, coluna 1. O número 250 está no endereço linha 3, coluna 2. Ok? Então, esses são os fundamentos aqui da nossa matriz e depois nós vamos fazer alguns cálculos aqui envolvendo matrizes de diversos formatos, tá? Uma matriz quadrada, por exemplo, é aquela que tem o número de linhas igual ao número de colunas. Como exemplo, eu posso citar aqui uma matriz 2 por 2, é uma matriz quadrada. Uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas também é uma matriz quadrada. E assim por diante. Mas isso nós vamos ver detalhadamente na próxima aula.